Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis Leão, colaborador, contribuidor aí da Escola da Prevenção e atendendo uma demanda da própria Escola da Prevenção, eu estou chegando aí com a minha primeira videoaula no formato aí de mapa mental, né, que é o formato que o Herbert costuma utilizar nas suas videoaulas. Lógico que como é a primeira videoaula, não está aí no padrão, no super padrão refinado que ele chegou no que ele faz, mas a gente vai perseguindo os melhores aí, chegando no melhor padrão, né? E o tema que eu escolhi para minha primeira videoaula nesse formato é sobre a nova NR13, que não é mais tão nova, né, já que foi publicada em maio do ano passado, mas que toda mudança sempre leva um tempinho para a gente se adaptar, para a gente entender como que ela funciona, né? Então, aqui é uma pequena introdução ao que foi alterado, quais foram as motivações, né? Que são os tópicos que eu vou passar para vocês aqui. O primeiro, né? Qual foi a motivação para a alteração dela, por que ela foi alterada, né? Então, aqui a gente vai explicar esses motivos, né? Essa motivação para essa revisão considerável que a NR13 ela sofreu. O segundo tópico apresenta a estrutura dessa nova NR, né, os tópicos em que ela está estruturada, quais foram as principais mudanças, né, nesse novo padrão para a gestão de vasos de pressão, de caldeiras e tubulações, e algumas observações interessantes sobre os prazos que estão previstos nessa portaria, a 594, ok? Então vamos começar aqui com o nosso primeiro tópico, né? Por que a NR13 ela foi alterada? Né? Primeiramente, ela foi alterada a partir da motivação, a partir de alguns atores importantes aí no meio da gestão de segurança e saúde, né? Em primeiro lugar, os empregadores, né? Uma pressão que houve das empresas para que ela fosse revisada, e os principais motivos que eles alegaram de que seria necessário ocorrer essa revisão, né? É que muitos itens eram burocráticos e estavam relacionados a situações que não comprometiam a segurança, ou seja, diversas situações que eram caracterizadas na antiga versão da NR13 como perigo grave e iminente, né? Risco grave e iminente, o famoso RGI, não comprometiam na realidade a segurança do colaborador. Então a nova NR13 ela trouxe essa filosofia tentando clarificar e focar naquilo que realmente oferece risco para a segurança dos trabalhadores, né? Muitas exigências que estavam previstas na antiga NR13 eram já ultrapassadas e obsoletas, até mesmo em função, né, de novas tecnologias que surgiram. Então, a norma ela precisava se atualizar de acordo com os novos equipamentos, com novas práticas de trabalho que foram se modernizando, aparecendo ao longo do tempo. Também melhorar o foco com relação ao porte das empresas, ou seja, grandes, pequenas empresas e aos equipamentos que elas possuem, né? Então, existem algumas observações na portaria que ela prevê, né, essa abertura para que as empresas possam se adaptar a esse novo padrão, né? Uma coisa também que foi muito comentado pelos empregadores nos comitês de revisão da norma é o uso indiscriminado do teste hidrostático. Então, na prática, o teste hidrostático acabava sendo utilizado como a única evidência de integridade, né, das caldeiras e dos vasos de pressão. E, logicamente, né, como toda evolução, como toda norma que evolui, melhorar a clareza do texto da norma, ok? Bom, isso da parte dos empregadores. Da parte do governo e, lógico, dos trabalhadores, que também estão entre os maiores interessados relacionados à segurança, quais foram as motivações para solicitar a revisão da NR13, né? Houve uma demanda para incluir as tubulações, né? Independente do tipo de fluido, das dimensões das tubulações, esse item não era bem contemplado na NR13, não era contemplado na versão anterior da norma regulamentadora. Os vasos de pressão, alguns vasos de pressão que não faziam parte do escopo da NR13 na versão anterior, então as especificações nas disposições gerais abriram um leque para que pudesse clarificar o que faz parte do escopo e o que não faz parte do escopo dessa norma. Foi verificada também uma deficiência na formação dos engenheiros, então o profissional habilitado é citado de uma maneira mais clara e mais abrangente nessa nova revisão da norma.
Também foram revisados os critérios de treinamento e reciclagem dos trabalhadores, lógico, ligado a essa evolução de todo o sistema em volta contemplado pela norma, né? E também melhorar a relação e a comunicação dos sinistros, né, por parte das empresas, tanto junto aos órgãos do Ministério do Trabalho, quanto junto aos sindicatos, aos representantes dos trabalhadores. Mas, lógico, são três pontos importantíssimos, né? A comissão tripartite, os empregadores, o governo e os trabalhadores. Mas um dos motivos mais importantes para que motivou a revisão da NR13 foi esse daqui, né? O número de acidentes que ocorreram. Essa estatística é do ano de 2012, dos últimos 10 anos em relação a 2012. Então, dentro do espaço entre 2003 e 2012, ocorreram 70 acidentes relacionados com esses tipos de equipamento. Vasos de pressão, caldeiras e tubulações, com uma média aí, então, de acidentes de 7 acidentes por ano. Só com caldeiras foram registrados no Ministério do Trabalho 22 acidentes. E desses 22 acidentes, ocorreram 20 mortes e com 51 feridos. Então, é um número considerável, né? Quase um morto por acidente, se você for fazer a taxa mortal, né? 0,9. Os vasos de pressão tiveram 14 acidentes dentro desse período de 10 anos, e aí com 34 ocorrências fatais e 45 feridos, né? Então, olha a taxa mortal com vasos de pressão, explosão de vasos de pressão. E com tubulação ocorreram 21 acidentes nesse período, sendo que houveram 17 mortes com 83 feridos. Então, foram muitos acidentes. Então, isso significa o quê? Que a norma ela precisava ser atualizada, ela precisava evoluir, talvez os seus mecanismos anteriormente não estavam sendo eficientes ou a responsabilidade não estava muito clara para obrigar realmente os atores principais na prevenção de acidentes a aplicarem efetivamente as prescrições dessa norma. Tudo bem, gente? Então, essas foram as motivações para que ocorresse a alteração dessa norma. A norma, a NR13, essa última revisão ocorrida em maio, ela trouxe uma estrutura totalmente nova em relação à versão anterior, né, que já entrava falando de caldeira, entrando em vaso de pressão, então o pessoal reclamava muito que não dava para entender, já é uma norma complexa, dada a especificidade técnica desses equipamentos, então era necessário fazer uma nova organização e deixar as coisas mais claras para quem é responsável pela aplicação dessa norma, que é o empregador, né? Então, ela foi colocada em 7 tópicos principais, com 2 anexos, né? O primeiro tópico é uma introdução. Nessa introdução, ela já traz os objetivos dessa norma regulamentadora, que não estava muito claro na versão anterior da NR13. Então, ela fala aqui que a norma ela estabelece requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural, ou seja, o objetivo principal da NR é manter a integridade estrutural das caldeiras, dos vasos de pressão e das tubulações de interligação, no que se refere o quê? À instalação, inspeção, operação e manutenção, sempre visando a segurança e a saúde. Então, o que vai garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores é a integridade estrutural desses elementos, né? E já na introdução, a norma, o Ministério do Trabalho, a Comissão Tripartite deixa bem claro que o empregador é o responsável pela adoção das medidas determinadas na ANR, ok? O item 13.2, segundo tópico, é a abrangência, que era um dos anexos na versão anterior, e na realidade essa abrangência ela é muito importante para estar simplesmente no anexo, então ela entrou numa sequência logo após a introdução. O item 13.3 fala das disposições gerais, que é muito importante porque elas são caracterizadas as situações de risco grave e iminente de segurança para o trabalhador. Então lá deixa bem mais claro, um pouco mais simplificado, menos complexo, mas que fica muito claro para a gente entender quais são os riscos graves e iminentes que devem ser considerados para a aplicação da norma. O 13.4 traz o item relacionado às caldeiras, o 13.5 aos vasos de pressão, o 13.6 é novo, né, que traz a inclusão das tubulações, né, com as especificidades dela que estão definidas nas disposições gerais. Inclui um glossário que não tinha na versão anterior da NR13 e foi reduzido para 2 anexos, já que a classificação dos vasos de pressão
passou lá para um item dentro do 13.5, cara, que é a coisa mais lógica do mundo, já que faz parte do item de vaso de pressão, por que estaria num anexo? E os dois anexos estão relacionados aos processos de capacitação de pessoal e os requisitos para a certificação daquelas empresas que têm um serviço interno para inspeção de equipamento, ou seja, não contratam um engenheiro ou uma empresa externa especializada para realizar as inspeções e a manutenção dos seus vasos de pressão, caldeiras e tubulações. Ok, gente? Então essa é a estrutura da nova NR13. E as mudanças que foram importantes aí nessa última versão editada, publicada em maio de 2014. Entre as principais mudanças na NR13, e isso é importante destacar, em 34 instâncias da norma atual, dessa última versão, ela fala do empregador. Em algumas delas, ela fala das responsabilidades do empregador. Ou seja, ele é responsável pela adoção das medidas que estão determinadas na NR, ele é responsável por comunicar os órgãos do Ministério do Trabalho e o sindicato, principalmente quando ocorrer acidentes. Então, a norma ela é bem clara nisso. Quando ocorrer acidente, tem que comunicar o Ministério do Trabalho, tem que comunicar o sindicato, né? A responsabilidade do diretor, do empregador em garantir o direito de recusa do trabalhador numa situação de risco grave iminente, e a responsabilidade do empregador com a urgência das medidas para o controle de risco, ou seja, qual que é a prioridade na hora de adotar medidas? São medidas preventivas para controlar os riscos à segurança dos trabalhadores, ok, gente? Então, responsabilidade do empregador é crítico nessa nova versão da norma. Outra mudança importante foi a inclusão das tubulações de fluido classe A e B no item 13.6 da norma, como eu mostrei ali na estrutura. E uma coisa que é importante frisar é que esses sistemas, assim como as caldeiras e os vasos de pressão, aonde eles estiverem interligados, devem passar por inspeções periódicas e iniciais, né, como previsto na portaria, né? Foi clarificado os equipamentos que estão dispensados do cumprimento, então existia uma confusão muito grande a que tipo de vaso de pressão ou caldeira que estaria aplicada a NR13 ou não, né? Então no item 13.2.2 a linha, né, 13.2.2 da NR13, lá está previsto quais são os equipamentos que estão dispensados do cumprimento desses requisitos. Porém, a NR13 nesse item também deixa claro que, apesar deles estarem dispensados do cumprimento desses requisitos, eles não estão dispensados de outras regras de outros órgãos regulamentares no Brasil, como por exemplo os extintores de incêndio, que são pequenos vasos de pressão, mas que são regulamentados pelo Corpo de Bombeiros em cada instância estadual, né? Foram excluídos alguns itens que eram considerados na norma anterior como risco grave iminente, por exemplo, a falta de iluminação de emergência, saídas de emergência não adequadas, por não estarem diretamente relacionados com os equipamentos, né? Então, como a norma está falando de caldeira e vaso de pressão, o risco grave iminente tem que estar relacionado com o equipamento. Então, uma questão conceitual que ajudou a clarificar e simplificar um pouco o entendimento da norma. Outra coisa também que está implícita na nova versão da NR13 é que não é mais obrigatório o teste hidrostático nas inspeções periódicas de segurança. Ou seja, tem o exame interno, o exame externo, conforme está previsto de acordo com a categoria e a classe do vaso de pressão, mas o teste hidrostático ele deve ser utilizado para quê? Para comprovar naquela inspeção inicial ou no prontuário que você monta que na fabricação foi feito esse teste hidrostático, né? Na fase de fabricação do vaso de pressão, para garantir a integridade do vaso até aquele momento que ele é adquirido e é instalado nas áreas de trabalho, ok? Uma coisa muito importante na NR13, pelo menos eu julgo, é que a norma nos itens 13.4.4.15 e 13.5.4.15, ela exige que se monte um plano de ação para os desvios que forem detectados nas inspeções periódicas. Ou seja, quando o técnico ou o serviço interno de inspeção ele detecta aquelas falhas de irregularidades e registra, aquilo tem que gerar um plano de ação, seja no livro de inspeção, seja nas sistemáticas internas de ação corretiva e preventiva que as organizações elas estabelecem.
isso tem que estar registrado e pode ser cobrado pelos órgãos regulamentares, né, pelas inspeções, fiscalizações do Ministério do Trabalho. A norma também ela passou a determinar prazos para emitir os laudos para as caldeiras, então tem um prazo certo para emitir o laudo a partir do momento que é feita a inspeção de segurança da caldeira, né? As caldeiras de álcalis, né, de recuperação, que são um ramo específico, né, desse tipo de equipamento, os seus prazos de inspeção estiveram estendidos em razão das análises que foram feitas, né, ao longo desses anos para a revisão da norma, e criar prazos, né, para emissão dos relatórios de inspeção dos vasos de pressão também. E o exame interno das caldeiras, aquele exame interno que é feito, ele deve ser registrado fotograficamente. Então não adianta só chegar lá no livro ou no laudo da inspeção e escrever que foi feito a verificação interna, o exame interno da caldeira. Esse exame ele tem que ser registrado, deve ter provas fotográficas de que ele foi realizado. Ok, pessoal? Então essas são algumas das mudanças mais importantes que ocorreram na NR13. Ela é grande, ela é vasta e o assunto não se esgota aqui na videoaula, obviamente. O que faz a grande diferença é o aluno, ou o professor, ou o instrutor, ele correr atrás, abrir a norma, ler o tópico, entender, pesquisar, para que ele possa se aprimorar no entendimento dessa NR, ok, gente? E, por último, para a gente fechar, né, eu acho que é importante citar isso, principalmente para os empregadores, existem alguns prazos previstos na portaria 594 para que sejam aplicados alguns itens específicos que demandam análises ou alguma coisa que demanda um trabalho mais importante ou que leva mais tempo ou tem mais complexidade para a implementação desse item, ok? Pois bem, vamos a esses prazos específicos, né, previstos na portaria 594. Um prazo importante são esses itens do 13.6, que são especificamente referentes às inspeções e aos laudos das tubulações, né, que tem um prazo aí de 12 a 24 meses, dependendo do item, a partir da publicação da portaria. Ela foi publicada em 4 de maio de 2014. Então, quem tem tubulações que se encaixam no escopo da NR13 já tem coisa aí que em maio de 2015 tem que estar pronto, né? A não ser que as empresas façam um cronograma, apresentem um cronograma com um prazo de implantação máximo de 4 anos a partir da publicação da norma. Tá? Ou seja, a partir de 4 de maio de 2014, você tem um prazo máximo de 4 anos, desde que justificado até mesmo por algum projeto apresentado por um profissional habilitado, por um engenheiro específico nessa área de caldeiraria e tubulações, ok? E alguns itens, né, dessa norma são válidos somente a partir da publicação da portaria, como o item 13414 na linha E e o 13514 a linha E, que são referentes ao registro do teste hidrostático de fabricação nas placas de identificação dos equipamentos. Então, os equipamentos antigos, na sua placa de identificação, não registram o teste hidrostático, alguns deles, alguns até já se anteciparam e colocaram. Então, esse item, ter o registro do teste hidrostático da fabricação na plaquinha de identificação da caldeira ou do vaso de pressão, isso só será exigido para equipamentos que foram fabricados a partir de maio de 2014. E referente à inspeção de segurança inicial das tubulações, o item 13.6.3.1, ele é obrigatório somente também a partir da publicação da portaria. Então, equipamentos antigos, anteriores, não exigiriam esse item que está dentro dos requisitos de inspeção de segurança inicial para tubulações. Ok, pessoal, então essa é a minha contribuição de hoje, né, para a Escola da Prevenção. Essa é a minha primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Peço encarecidamente que vocês comentem lá nos comentários positivos, construtivos, negativos. Olha, não gostei, estava ruim, não estava legal, né? Eu vou disponibilizar, conforme a necessidade, eu vou disponibilizar os slides, né? Porque isso aqui eu tinha montado em PowerPoint e eu me propus esse desafio de fazer no FreeMind aqui, no Mind Mapping aqui, e espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigado aí, obrigado à Escola da Prevenção, um abraço ao Herbert Bento, a todos os alunos,
E vamos que vamos junto aprendendo e crescendo. Gente, valeu, um grande abraço.